Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia. Essa é a aula 26 sobre curvas quadráticas, né, as conhecidas cônicas. Então, isso é uma aplicação basicamente de formas quadráticas, né, como a gente pode generalizar essas equações dessas curvas quadráticas. Então, vamos lembrar aqui dos tipos de cônicas, né? Então, revisão, né? A gente pode ter uma equação do tipo x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1, né? Isso resulta numa elipse. Então, a gente pode pensar num sistema coordenado assim. E aí, a gente vai ter a nossa elipse aqui, né? Então, posicionar ela direitinho aqui. E aí, a gente tem uma coisa do tipo A aqui e B, né, se esses forem os eixos x e y, né? A gente pode pensar também numa hipérbole, né? Então, no caso da hipérbole, a gente vai ter por exemplo, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1, né? Hipérbole. E aí, o gráfico dessa nossa hipérbole vai ser uma coisa mais ou menos assim. Nota o seguinte, né? Essa hipérbole, aqui em particular, eu vou ter o termo y negativo e o termo x positivo, né? Então, na hora de eu fazer a curva, eu vou ter algo... quando x igual a zero, eu vou ter menos y quadrado igual a 1, né? Isso não existe. Então, quando x igual a zero, ou seja, no eixo y, não tem nenhum ponto dessa hipérbole. Então, as folhas dela são viradas para cá, assim. Certo? Mais ou menos isso aí, né? Deixa eu ver se eu consigo ser um pouquinho mais esperto que isso. Posso fazer assim, né? E a gente tem aqui nossa hipérbole aproximada, tá? Tão bem quanto eu posso desenhar. Se eu trocar os sinais aqui, eu também vou ter uma hipérbole, só que nos outros eixos, né? E tem também a parábola, né? E aí tem, dependendo do livro que vocês virem, né? Você vai ter como y quadrado, por exemplo, 4ax, ou y quadrado igual a 2px, né? Elas são equivalentes, se a gente lembrar que a é igual a 2p, e a é a distância do vértice até o foco, e p é a distância da linha diretriz ao foco, né? Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho uma reta aqui, essa reta aqui, aí eu vou ter a nossa reta diretriz, mais ou menos aqui, né? E a nossa parábola numa posição simétrica aqui, né? Saindo mais ou menos daqui. Ops. Saindo daqui da origem, né? Do jeito que está escrito a equação. Ela sai da origem assim. E aí eu vou ter o foco aqui. Isso aqui é A. Isso aqui é menos A, né? Então, e aí essa distância toda aqui é P, né? Então, essas são as equações das curvas quadráticas, né? E eu vou ter, claro, os casos degenerados, né? Casos
degenerados. Então tem um ponto na origem em que eu tenho, por exemplo, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a zero. Isso é um ponto, né? Eu posso ter também retas paralelas, onde eu tenho, por exemplo, x² sobre a² menos y² sobre b² igual a zero, né? Aí eu vou ter retas paralelas e eu posso ter... Isso é verdade? Não, essas retas aqui são retas concorrentes, né? E eu posso ter retas paralelas ou retas coincidentes, né? Se eu tiver o caso de degenerado da hipérbole ou da parábola, né, em que eu vou ter, por exemplo, sei lá, y² sobre b² igual a 1, por exemplo, né? Isso aqui vão ser retas paralelas, né? Só que aí, olha só que interessante, né? Todos esses caras aqui têm termos quadráticos, né? Exceto a parábola que vai ter um termo linear também, mas todos eles aparecem os termos quadráticos. E a gente pode pensar também no seguinte, né? Eu posso ter, por exemplo, cônicas fora do centro, né? Então eu posso ter, por exemplo, um caso em que eu tenho uma elipse, né? Então uma elipse faz algo assim. Tenho aqui meus eixos coordenados, né? E aí eu tenho um outro caso aqui, em que eu tenho a minha elipse centrada nesse outro ponto aqui, né? E aí eu vou dizer então, olha, esse ponto aqui é o ponto x0, y0, né? Isso aqui vai ser x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Então, na hora que eu abrir essa equação aqui, né, na hora que eu fizer a distributiva desses quadrados aqui, tudo, escrever essa coisa da maneira mais aberta possível, eu vou ter uma coisa do tipo ax² mais bx mais cy² mais dy mais e igual a zero, né? E isso vai acontecer, esse b aqui vai ser uma combinação, né, do a ao quadrado, b ao quadrado, né, 2 aqui desse termo cruzado e tal, né? E o e vai aparecer todos os termos que só tem x0, que não tem nem x nem y, né? E analogamente para as outras curvas, né, eu consigo fazer uma translação, né, fazendo uma translação do tipo x barra é igual a x menos x0 e y barra igual a y menos y0, eu consigo deslocar o centro dessas coisas, né? Até aí não é muita novidade para quem fez vetores de geometria analítica lá com a gente, né? Então agora vamos generalizar. Percebe que toda vez que eu faço uma mudança desse tipo, eu vou ter uma expressão mais complicada, né, que tem esses termos lineares aqui, mas eu não tenho termos cruzados, nunca vai aparecer uma coisa do tipo xy. Quando que aparece isso? Bom, isso vai aparecer quando eu tiver essencialmente essas figuras todas aqui em eixos que não são paralelos aos eixos coordenados da base canônica, né? Então, se a gente olhar para o caso geral, né, eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó, a vezes x² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, né?
essa é a equação quadrática mais geral possível no R2, né? E aí, a gente pode perceber o seguinte: a gente tem estudado as formas quadráticas até aqui, né? E o que a gente vê é que esse cara aqui, ó, esse cara é uma forma quadrática, né? E esse cara aqui, é uma forma linear. E esse cara aqui é uma constante, né? Então, eu consigo escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso pensar nisso como um xy vezes uma matriz, que vai ser A, C e o B sobre 2 aqui fora da diagonal, né? B sobre 2. E aqui XY, mais a nossa forma linear. Você pode perceber que parece um produto interno, né? Entre DE e XY, né? Mais F igual a zero, né? E aí eu digo, olha, essa aqui, então, é a nossa forma quadrática, né? Essa aqui vai ser a nossa matriz da forma quadrática. E essa aqui vai ser a nossa matriz da forma linear. Certo? Só que aí, olha só. A gente entra nesse mundo aqui dessa matriz Q, né? Essa matriz Q é simétrica numa base ortonormal, né? Então, Q é simétrica em uma base ortonormal, né? Isso quer dizer o quê? Que existe base em que Q, ou base ortonormal, em que Q é diagonal, né? E aí a transformação entre essa base canônica e a base diagonal vai ser uma matriz ortogonal. Uma matriz ortogonal tem a propriedade de que a oposta é igual à própria transversa, né? Então fica fácil fazer essa inversão. Como a gente viu na aula passada de diagonalização de formas quadráticas, né? Tem que tomar cuidado para ela ser diagonal. E aí, então, eu vou poder escrever uma coisa do tipo M transposta Q M vai ser uma matriz diagonal do tipo lambda 1, lambda 2 e 0, 0 aqui fora, né? E aí, então eu posso pensar o seguinte. Eu vou ter o meu vetor xy na base canônica, né? Xy na base canônica é M vezes uma certa, vou chamar de x til y til, né? Nessa base B aqui, né? Então, B é igual a V1, V2, autovetores de Q, né? Então, eu vou dizer, olha, nessa coordenada, nesse sistema novo de coordenadas, minha matriz é x til, y til, né? E aí, onde aparecer xy, eu vou trocar por m x til, y til. Bom, aqui já vai estar automático, né? Por construção, essa aqui é a mudança de variáveis. Então, minha nova equação, que é idêntica, fica x til, y til, vezes lambda 1, lambda 2, 0, 0, vezes x til, y til, mais, aí tem aquele termo linear, que é d vezes e, ou DE, né, matriz DE, vezes a matriz M x til, y til, né, mais F igual a 0, né? Então, nota, lembra, esse cara aqui é XY, certo?
E aí eu posso dizer o seguinte, esse produto DE, que na hora que eu for fazer a conta eu vou efetuar mesmo, né? Mas para não precisar me preocupar, DE vezes M, lembra que esse M é uma matriz quadrada, né? Vai dar um certo D minúsculo, E minúsculo, tá? Eu efetuei essa conta aqui, essa matriz vai depender dos autovetores, né? Vai ser normalizada e tal, mas na hora que eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar DE, né? E aí minha equação, finalmente, vai ficar x til y til, lambda 1, lambda 2, 0, 0, x til y til, mais D minúsculo, E minúsculo, x til y til, mais f igual a 0. Né? Se eu for escrever isso aqui por extenso, percebe que vai acontecer o seguinte, ó, vai ficar lambda 1 x til ao quadrado, mais lambda 2 y til ao quadrado, mais dx til, mais e y til, mais fzão é igual a 0. Até agora eu só não mudei no fzão. Mas aí, olha só, comparar essa equação aqui, né, vamos chamar de equação 1, né, vou chamar essa equação de equação 1, compara com essa equação aqui, ó. Opa, desculpa, com essa equação aqui. Tá vendo? É exatamente o que eu tenho. Eu tenho os termos quadráticos, né, x quadrado, y quadrado, os termos lineares, x e y, mas não tem o termo constante, mas não tem o termo cruzado. Né? Então, olhando aqui, isso aqui já é uma cônica orientada com os eixos x til e y til. Né? Então, e aí a gente percebe uma coisa. Né? Essas coordenadas, lembra que eu falei que a nossa matriz é nessa base, né? Nessa base, a base B é ortogonal, ortonormal ainda, né? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho aqui o meu eixo, né? Vou colocar os eixos coordenados aqui. Tenho meus eixos coordenados aqui e eu vou dizer que, por exemplo, eu tenho x, y aqui, né? Então esse aqui é meu E1, esse aqui é meu E2, então esses aqui são os meus eixos coordenados. Opa. Esses aqui são os meus vetores da base. Né? Então, se esse cara é o vetor da base, isso aqui é E1, esse aqui é E2. Né? Aí vamos supor que eu tenha aqui o nosso B é V1, V2, ortonormal. Então eu vou ter, essencialmente, né, isso aqui. Eu vou ter esse vetor E1 aqui, essencialmente rodado, por exemplo, de um certo ângulo aqui. Né? Então esse aqui é o nosso V1 e o nosso V2 vai ser ortogonal a ele, certo? Ortogonal assim. Então, como eles são ortogonais, agora eu vou chamar esse cara de V1, esse cara de V2. Nota que, se eles também são ortogonais aqui, né, quer dizer que a diferença entre eles e o eixo e os vetores da base canônica é um ângulo, aqui um ângulo θ. Né? Ou seja, essa base é
é resultado de rotação da base canônica, certo? Qual rotação? Bom, depende desse ângulo aqui, né? Então, esse processo da gente diagonalizar o nosso sistema de coordenadas significa que a gente eventualmente encontrou os eixos, os vetores que coincidem com os eixos principais da nossa figura. Então, por exemplo, no caso de uma elipse, né? Se eu tivesse, e claro, como tem esses termos aqui, né? Provavelmente eles estão deslocados da origem. Mas se eu imaginar, então, uma coisa assim, ó, tenho aqui nossos eixos principais, aí eu tenho os nossos eixos rodados aqui, né? E aí eu vou ter essencialmente uma elipse aqui, que vai estar rodada assim, né? E aí ela pode também, se quiser, né? Ela pode estar fora do centro, e aí a gente vai ter que ter basicamente um x til 0 aqui e um y til 0 aqui, né? Então a gente fica com x til 0 e y til 0, né? Então quer dizer, se isso aqui for uma elipse, né, eu posso ter uma hipérbole, eu posso fazer a mesma coisa com as outras figuras, mas essencialmente essa equação aqui, né, vai ser a equação da elipse usual, ou da cônica usual, só que nesse novo sistema de coordenadas. Então o que eu fiz foi rodar meu sistema de coordenadas para coincidir com os eixos principais aqui. E isso eu posso fazer em vários outros lugares, né? Quando a gente está fazendo estatística, por exemplo, que considera uma distribuição de pontos no plano XY, esses pontos eles podem preencher uma certa região. E aí eu posso tentar orientar esses eixos aqui na direção, olha, os pontos variam mais nessa direção, depois elas variam um pouquinho menos nessa direção aqui, né? Isso a gente chama de análise de componentes principais. Bom, então, tá, eu tenho isso aqui, agora como é que eu vou saber se isso aqui é uma elipse, é uma hipérbole, é uma parábola, se não é nenhum desses, né? Então, vamos fazer essa análise aqui, né? Então, classificação de cônicas. Então, a ideia é a seguinte, vamos pegar a nossa equação aqui, vamos copiar a equação. Nossa equação 1, nesse novo sistema de coordenadas, né? Então, ó, quando eu estou no sistema de coordenadas com coordenadas til, né, eu estou na coordenada girada, mas eu ainda posso estar com a minha elipse fora do lugar aqui, né, fora da origem, né? Então, meu primeiro passo é o seguinte, eu tenho os dois coeficientes aqui, eu tenho os dois termos quadráticos, os dois estão presentes, né? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é, eu tenho, esse cara é lambda 1, né? 3 casos. Eu vou chamar de caso 1 em romanos, né? Que é lambda 1 vezes lambda 2 é maior que 0, ou seja, eles têm o mesmo sinal. Opa. Eles têm o mesmo sinal. E caso 2, lambda 1, lambda 2 é menor que 0, então eles têm sinais opostos. E terceiro caso, lambda 1, lambda 2 é igual a 0, ou seja, um autovetor é nulo, né? Nesses casos, nota que só um deles pode ser nulo. Se os dois forem nulos, né, então o que acontece é que essa matriz aqui é nula, e aí essa matriz é nula e eu não tenho uma cônica, tá? Então eu tenho que ter pelo menos um autovetor que é diferente de 0. Bom, esses dois casos aqui, eu posso fazer casos
lambda 1, lambda 2 diferente de zero, né? Nos dois casos eu posso deslocar para a origem, aqui, né? Eu vou ter uma figura assim, eu vou ter ou isso, ou vou ter as hipérboles, ou então os casos degenerados, né? As duas retas concorrentes e tal. Então, o que eu vou fazer é tirar esse x0 e y0, então eu vou completar quadrados, né? Então, completar quadrados para transladar a curva para a origem, né? É igualzinho vocês fariam no caso de vocês se depararem com uma equação dessas aqui em VGA, né? E aí na hora que a gente completa quadrados, acontece o seguinte, ó, essa equação aqui, né, fica lambda 1 x til mais um certo x til 0, né, ao quadrado, mais lambda 2 y til mais um certo y til 0, mais um certo f igual a zero, né? E aí, claro, na hora que você estiver fazendo a contaiada de completar quadrado aqui, você vai ver quem que tem que ser o fzinho minúsculo, né? Quem é o x til 0 e tal, né? Basicamente, a gente vai ter que fazer uma translação, então, né? E eu vou chamar esse cara aqui de x barra e esse cara aqui de y barra, certo? Então, a gente vai fazer uma translação do sistema de coordenadas. Minha matriz x, meu vetor x barra, ele vai receber o valor de x til mais x til 0, que nesse caso vai ser x til x til mais dzinho sobre f, ou sobre lambda 1, e o y barra vai ser y til mais y0 til, que é igual a y til mais ezinho sobre lambda 2. Tá? Se fizer isso aqui, substituir os valores, vai ter um certo fzinho aqui, que vai ser para compensar esses caras, aquela conta do completamento de quadrados, né? E aí, isso aí vai dar para a gente dois casos possíveis, né? A minha equação vai ficar essencialmente lambda 1 x barra ao quadrado mais lambda 2 y barra ao quadrado igual a menos fzinho, né? Aí eu posso rearranjar essa equação e vou ficar assim, x barra ao quadrado menos fzinho, aliás, desculpa, antes de fazer isso, né? O que acontece agora, né? Quando fzinho é igual a zero, basicamente, né, eu vou dividir em três casos aqui, talvez eu consiga dividir em dois, tá? Então, quando fzinho igual a zero, né, aí eu tenho um ponto, porque isso aqui vai ficar lambda 1 x barra ao quadrado mais lambda 2 y barra ao quadrado igual a zero, né? Isso aqui é um ponto, que é o ponto x barra y barra igual a 0, 0, certo? Resolvi esse caso. Agora, eu posso pensar nos casos f diferente de zero, né? E aí, eu posso olhar ou pela comparação do sinal, né, do f e dos lambdas, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pensar assim, ó. Nesse caso, f diferente de zero, eu posso ter f maior que zero ou f menor que zero. Só que aí, nesse caso aqui, se eu estou considerando lambda 1 e lambda 2 com o mesmo sinal, né? Então, pensando lambda 1, lambda 2 maior que zero, né? Mesmo sinal, né? Aí,
Nesse caso aqui vai ficar um ponto, né? Porque eu vou estar comparando esses dois caras com o mesmo sinal, né? Mas se não, eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser x barra ao quadrado, e aqui eu vou ficar com menos f sobre lambda 1 mais y barra ao quadrado menos f sobre lambda 2. Eu poderia fazer um monte de regrinha para vocês, se esse é positivo, aquele é negativo, se esse é positivo, aquele é negativo, mas ó, se a gente escrever desse jeito aqui, né, e eu comparo com, por exemplo, x barra ao quadrado sobre um azinho ao quadrado mais y barra ao quadrado sobre um bzinho ao quadrado igual a 1, né? O que vai acontecer? Esse cara aqui, nota que se menos f sobre lambda 1 maior que 0 e menos f sobre lambda 2 maior que 0, ou seja, se eles tiverem sinais opostos, né? Note que lambda 1 e lambda 2 aqui eu estou considerando o mesmo sinal, né? Eu vou ter uma elipse, né? Se menos f sobre lambda 1 menor que 0 e menos f sobre lambda 2 menor que 0, eu vou ter um conjunto vazio. Por quê? Porque eu vou ter, aqui, ó, eu vou ter uma soma de dois números negativos dando 1. Isso não tem como, né? Então, se os dois denominadores forem positivos, então essa aqui é uma equação de uma elipse. Uma elipse exatamente como essa aqui, ó. Ela está inclinada e fora, com o centro fora da origem, né? Então, essa equação aqui que eu estou olhando, né? O eixo x barra, ó, esses aqui são os eixos x til e y til, né? Então posso escrever aqui, ó, x til e y til, né? E esses caras aqui vão ser o x barra, y barra, né? Então agora é como se eu estivesse reduzindo o meu problema numa orientação mais simples, né? Bom, segundo caso. Vamos ver aqui como é que eu usei letras romanas, né? Sinais. Então esse aqui é o caso 1. Caso 1. E esse aqui é o caso 2. Lambda 1, lambda 2 menor que 0. Sinais opostos, né? Aí eu vou ter uma coisa de novo, né? Eu vou ter uma coisa do tipo... aí eu vou fazer o seguinte, vamos ordenar. Ordenar autovetores, autovalores. Tá? Eu posso fazer isso na hora de eu escolher a diagonal aqui. A gente pode ver, vamos considerar um caso, outro caso, mas a gente pode sempre pensar assim, olha, se tiver um autovalor positivo, ele vem primeiro, se tiver um autovalor negativo, ele vem depois. Tá? Se tiver um autovalor zero, ele vem depois de tudo, certo? Se a gente considerar essa ordem, então, quando eu chegar aqui, né, eu vou ter lambda 1 maior que 0, lambda 2 menor que 0, certo? Eu vou ordenar dessa forma e eu corrijo a minha base para que funcione assim, né? E aí eu vou ter uma situação seguinte, isso vai ser lambda 1 x barra menos módulo de lambda 2 y barra, bom, ao quadrado é igual a menos f, né? E aí, de novo, eu posso pensar f igual a 0, né? Eu vou ter lambda 1 x barra ao quadrado é igual a módulo de lambda 2 y barra ao quadrado, né? Ou, melhor, menos isso igual a 0, né? Só que aqui, ó, nota que isso aqui é uma coisa do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Opa. E isso, a ao quadrado menos b ao quadrado, pode ser escrito como a mais b vezes a menos b. Então, esse cara aqui vai ser, eu vou poder escrever como
Bom, o meu A é lambda 1x², esse é o A ao quadrado, então o A vai ser raiz de lambda 1 x barra menos, ou pode ser mais, raiz de norma, de módulo, né, de lambda 2 y barra, vezes raiz, opa, raiz de lambda 1 x barra mais, ou menos, raiz de lambda 2 em módulo y barra igual a zero. Ou seja, ou isso aqui igual a zero, ou isso aqui igual a zero. Isso aqui são duas retas paralelas, né? Eu vou ter o seguinte caso. Eu tenho a reta... eu vou ter uma reta aqui, por exemplo, né? Y barra é igual a raiz de lambda 1 sobre módulo de lambda 2 x, né? E, bom, tem mais ou menos aqui, né? Então eu vou ter, basicamente, duas retas aqui que se cruzam na origem. Aqui. E o ângulo entre elas vai ter a ver com a razão lambda 1 sobre lambda 2. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter duas retas concorrentes. Eu vou chamar isso de caso degenerado da hipérbole. Né? Esse é o caso mais difícil. Caso mais fácil, B. B. F diferente de zero. Aí eu vou ficar com lambda 1 x barra ao quadrado menos módulo de lambda 2 y barra ao quadrado é igual a menos f. Ou eu posso escrever x barra ao quadrado dividido por menos f sobre lambda 1 menos y barra ao quadrado dividido por menos f sobre lambda 2 é igual a 1. Isso é uma hipérbole. Né? E aí, claro, uma hipérbole inclinada fora da origem. Né? Então, se eu quiser fazer o gráfico dessa figura, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Claro que as direções, né, vão depender de quem são os autovalores, né, e quem é o x barra, y barra, né, fazendo a mesma conta que eu tinha antes. Né, fazendo o mesmo completamento de quadrados. Aí eu vou ter... Opa, eu vou ter uma coisa essencialmente assim. Eu vou ter, de novo, né, ó, quando o x é zero, eu não tenho nada. Né, se o x barra é zero, eu não tenho nada. Então, minha hipérbole vai ter uma cara assim. Certo? A menos da minha habilidade de desenhar, ela é uma hipérbole com uma cara assim, né? Totalmente inclinada. Certo? E note que aqui eu estou usando x, eu esqueci de falar, né? Mas eu estou falando aqui x barra, né? Então eu posso sempre completar. Completar quadrados e translação, né? Então, o que eu vou ter é x barra é x til mais x til zero e y barra é y til mais y til zero. Né? Tem uma questãozinha de sinal aqui, né? Aqui é menos x til zero, menos x til zero, aqui é menos y til zero, porque eu usei um mais lá em cima. Tá? Só cuidado com esse sinalzinho aí. Mas, então, a gente consegue classificar a hipérbole.
E aí, então, essencialmente é o seguinte, se eu tenho os autovalores com o mesmo sinal, ou eu vou ter um ponto, cadê? Ou eu vou ter um ponto, ou eu vou ter uma elipse. Se eles têm sinais opostos, ou eu vou ter duas retas que se encontram na origem, né, depois dessa translação toda, ou vou ter duas retas que se cruzam, ou eu vou ter uma hipérbole, né, que vai estar orientada aqui de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Então agora falta o terceiro caso, que é λ1, λ2 igual a zero. Eu vou supor λ1 diferente de zero, λ2 igual a zero. Lembra, os dois não podem ser zero, porque senão não tem nem forma quadrática aparecendo. Minha forma quadrática é toda nula. Né? Então, vamos ver o que acontece aí se eu tenho λ1, λ2 igual a zero. Né? Aí a minha forma quadrática vai ficar λ1 x til ao quadrado mais d x til mais e y til mais o fzão igual a zero. Né? A gente também pode completar quadrados. E aí eu digo que, olha, meu y não vai mudar de lugar, basicamente. Né? Não, até eu posso mudar de lugar. Na hora que eu for fazer essa conta aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. Lambda1 que multiplica x til mais d sobre lambda1 ao quadrado. Né? Que aí na hora que eu for fazer as multiplicações, vai aparecer esses termos todos aí. Vai aparecer um d sobre 2 aqui. Né? E aí, para poder cancelar esse completamente quadrado, eu vou ter que tirar o d quadrado sobre 4 lambda 1. Né? Ele apareceria ao quadrado, mas como já tem um lambda 1 aqui em cima, cancela. Né? Esse cara tem que sumir. Né? E aí, mais e y til. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse f aqui sobre e aqui fora. Certo? E aí, isso é igual a zero. Né? Estou fazendo a conta explícita assim porque vai ter um resultado interessante aqui. Isso vai ficar lambda 1 x til mais d sobre 2 lambda 1 mais, agora eu vou colocar esse e em evidência, vai ficar e vezes y til mais f sobre e, né, menos d quadrado sobre 4e lambda 1 igual a zero. Eu vou dizer o seguinte, olha, esse cara aqui é o meu x barra e esse cara todo, tá vendo que eu só estou somando e subtraindo constantes do y? Então esse aqui vai ser meu y barra. Né? E a minha equação fica... Opa, faltou um quadrado aqui, né, gente? Desculpa. Então, minha equação fica lambda 1 x barra ao quadrado mais e y barra igual a zero. Né? E aí você pode pensar o seguinte, olha... se e for diferente de zero, eu tenho parábola. Né? Eu vou ter uma coisa do tipo x barra ao quadrado é igual a menos e sobre lambda 1 y barra. Né? E aí, dependendo desses sinais aqui, a parábola vai estar de um lado ou do outro. Né? Então a situação que eu teria seria uma coisa mais ou menos do jeito que está aqui, x ao quadrado é igual a y, então eu vou ter uma parábola orientada assim. Certo? Agora, se eu tenho e igual a zero, né? Então eu vou ter essencialmente uma coisa do tipo lambda 1
x barra ao quadrado igual a 0. Isso aí pode ser retas paralelas ou vazio, né? Na verdade, aqui ele vai dar uma reta x igual a 0, né? Ele vai dar uma reta na origem, né? Mas eu poderia ter, por exemplo, se eu tivesse poderia ter um termo constante aqui, né? Se o e for 0, vai acontecer o seguinte. Vamos voltar um pouquinho. Se o e for 0, aí a minha equação vai ficar lambda 1 x quadrado, x barra quadrado, mais d x barra, mais, bom, se o e é 0, né, eu vou ficar mais fzão igual a 0. E aí, opa, x-til aqui, né, x-til. E aí eu vou conseguir escrever uma coisa do tipo lambda 1 x barra ao quadrado é igual a menos fzão, né? E aí, isso aqui pode ser vazio, né? Isso aqui pode ser vazio se f for maior que 0 e retas paralelas se f for menor que 0. Por quê? F menor que 0, isso aqui menos vezes um número negativo dá um número positivo, né? E aí, lambda 1 x quadrado dá mais ou menos raiz desse cara, né? E eu vou ter duas retas paralelas, né? Que vai ser assim. Aí, se eu quiser essas duas retas paralelas, eu posso ter uma coisa assim, por exemplo, né? Em que essa coordenada aqui, ó, é raiz do módulo de f. E aqui é menos raiz do módulo de f. Certo? Então, esses são, essencialmente, todos os casos de quádricas, né, que a gente pode ter. Esse aqui, essa reta paralela, é o caso degenerado da parábola, né? Então, esse aqui vou chamar de caso degenerado. Certo? Então, resumindo, mudar de cor. Em resumo, eu posso ter três casos, né? Eu posso ter lambda 1, lambda 2 maior que 0. Lembrando que esses são os autovalores lá da nossa forma quadrática, né? Mesmo sinal. Eu vou ter elipses, ponto ou vazio. 2. Lambda 1, lambda 2 menor que 0. Sinais opostos, né? Isso aí vai me dar hipérbole ou retas que se cruzam, tá? E terceiro, se eu tenho lambda 1, lambda 2, lambda 1 vezes lambda 2 igual a 0, né? 1 autovalor nulo, então eu vou ter parábola, retas paralelas ou vazio, né? Lembrando que eu posso ter um caso de retas coincidentes aqui se o f for 0, né? Então f igual a 0 vai dar uma reta aqui, né, coincidente com esse eixo, certo? Esse é o resumo. Mas aí olha só que interessante, se eu só quiser saber em qual dessas três categorias meu problema cai, eu não preciso nem diagonalizar minha matriz. Porque olha só,
Lambda 1 vezes lambda 2 é o determinante dessa matriz. Certo? Que, por ser matriz semelhante à matriz original, é o determinante da nossa matriz original. B sobre 2, B sobre 2, C. Né? E esse cara aqui eu posso escrever como AC menos B ao quadrado sobre 4. Né? Só que esse cara, né, tem o mesmo sinal, de, se eu multiplicar tudo por 4, 4AC menos B quadrado. Né? Ou, se você preferir, sinal oposto a B quadrado menos 4AC. Né? E aí, finalmente, vem a nossa tabelinha aqui. Né? Lambda 1, lambda 2 maior que zero, ou seja, B quadrado menos 4AC menor que zero. Eu tenho elipse e os casos degenerados. Lambda 1, lambda 2 menor que zero. Eu tenho B quadrado menos 4AC maior que zero. Né? Eu vou ter hipérbole. E lambda 1, lambda 2 igual a zero. B quadrado menos 4AC igual a zero. Eu vou ter parábola. Né? Só preciso saber depois quais são os casos degenerados desse aqui para ver se aplica pro meu problema. Que aí quem vai me falar vão ser o D, o E e o F, né? Se é um caso degenerado ou não. Beleza? Então, até o exemplo disso aí. Né? Isso aqui é o resumo rápido da nossa ideia. Mas nota o seguinte, a ideia é basicamente pegar uma equação super difícil, que é essa aqui, complicadona, né? E transformar em alguma daquelas que a gente conhece de VGA. Tentar fazer aparecer uma dessas três aqui. Né? Essa ou essa. Só que aí eu vou ter que mudar os eixos e tal para cair em algum desses casos. Então, assim, você não precisa decorar tudo isso. Tá? Tudo que você precisa saber é que você tem que fazer a diagonalização. Você vai chegar numa matriz com esse formato, aliás, numa equação com esse formato. E aí você completa quadrados e vê qual das equações você consegue fazer aparecer. Né? Mas, se você quiser classificar rapidamente, basta olhar esse determinante aqui. Né? O determinante da forma quadrática, ou essa expressão fácil de lembrar, b quadrado menos 4ac, né? Que em alguns lugares eles vão chamar de delta. Né? Se eu não me engano, esse é o delta minúsculo em alguns livros. Né? E aí o delta maiúsculo é uma outra matriz que a gente chama de matriz aumentada, que serve para a gente considerar translações também, como se fossem transformações lineares. Né? Lembra que uma translação não é transformação linear. Né? Olha lá em cima. Cadê a nossa translação aqui? Aqui, né? Ó. Essa translação não é transformação linear, porque não leva no zero do zero. A ideia é justamente tirar o zero do zero. Né? Mas a gente chama de transformação afim. E aí existe uma maneira da gente representar uma transformação afim num sistema com mais coordenadas do que a gente tem aí. Né? Que quem tiver interessado é o que, por exemplo, os videogames usam para representar figuras geométricas tridimensionais numa imagem bidimensional que é a tela. Né? Mas isso aí a gente fica para outra conversa. Beleza? Então, vai ter alguns exemplos disso e vai ter a parte de superfícies quadráticas também. Então, até mais, gente. Obrigado.